Para incentivar o combate à corrupção, a legislação prevê o acordo de leniência, que é um tipo de delação premiada para as empresas. A pessoa jurídica que denunciar ilegalidades poderá solicitar e ser beneficiada pelo acordo, desde que assuma a participação dela no ilícito e coopere com as investigações e também com o processo. Para falar sobre esse assunto e explicar melhor essa situação, está aqui no estúdio o presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Distrito Federal, Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ana. Bom, o acordo de leniência e o compliance, eles visam enfrentar a corrupção? Sim, são dois institutos novos, né, no ordenamento jurídico brasileiro nessa seara do combate à corrupção. Eles têm como princípio o chamamento das empresas, das pessoas jurídicas, para também exercer um papel no combate à corrupção, que não seria tarefa exclusivamente do Estado, né? O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada, como você falou, quando uma empresa ela detecta que um representante seu cometeu algum ato ilícito ou alguns representantes, ela busca a administração pública, confessa, reconhece o erro, até porque ela tem responsabilidade objetiva, né? Independente de todos os dirigentes terem a informação do ato ilícito, a empresa é responsável. Então, ela busca a administração pública, confessa, apresenta todas as informações sobre os crimes e, a partir daí, ela terá uma série de benefícios, digamos, da legislação. Já o sistema de compliance é algo um pouco diferente, mas também tem o mesmo princípio, de chamar a empresa para que ela crie um programa de integridade dentro das suas estruturas, em que ela vai se basear em sistema de integridade, auditoria e incentivo a denúncias, através de um código de ética, de um código de conduta interna e principalmente nas suas relações com a administração pública. Muito se tem ouvido na imprensa, nos meios de comunicação, sobre delação premiada e sobre o acordo de leniência. Qual é a diferença básica entre os dois? A delação premiada, ou como a própria lei, a 12.850 de 2013 diz, a colaboração premiada é um instituto relacionado às pessoas físicas. Então, um indivíduo que faz parte de uma organização criminosa, essa lei ela trata exatamente disso, de organizações criminosas, ele procura o Ministério Público, ele se apresenta ao Ministério Público e ele vai fazer a denúncia de todos os comparsas, né, de todos os demais autores daquele crime e apresentar informações e provas que possam ajudar na persecução penal. Já o acordo de leniência é equivalente, só que aí a gente está tratando de pessoa jurídica. E como é pessoa jurídica, envolve uma série de burocracias e de exigências que tornam uma situação, um instituto um pouco mais aprimorado, um pouco mais complicado. Até porque não está se falando apenas de uma pessoa exclusivamente, mas de representantes, diretores, de sócios, de empregados que vão ter influência também, nesse caso, no caso de cometimento de um ato de corrupção. E esse instituto, acordo de leniência, já existia na legislação brasileira ou surgiu muito recentemente por conta dos casos de corrupção? Não, ele já existia na lei do CAD, né? Desde 2001 já existe o acordo de leniência na legislação relacionada à concorrência e defesa econômica, mas especificamente tratando de questões relacionadas à corrupção, né, a crimes cometidos por empresas, né, até porque a responsabilidade penal das empresas não é algo, não é a regra. A regra é que só pode responder através de um direito sancionatório, e aí eu falo a questão penal, porque a lei anticorrupção, muito embora ela trate de sanções civis, mas ela tem um aspecto geral de uma sanção penal. Ela aplica penas que são penas bastante duras. Então, a regra não é a responsabilização das empresas, das pessoas jurídicas, por atos ilícitos cometidos nesse aspecto, né? Mas, nesse caso da lei anticorrupção, ela inova nisso, ela chama a responsabilidade das pessoas jurídicas para dizer as empresas devem cumprir a sua função social. E a função social também, inclusive, inclui a prática de uma gestão proba e, primordialmente, de bloquear questões relacionadas a ilícitos contra o Estado. As informações coletadas no acordo de leniência podem virar processo, denúncia? Vão virar. Então, um acordo de leniência, primeiro assim, o acordo de leniência, a empresa vai confessar que cometeu um ato ilícito. A lei anticorrupção, ela tem dois tipos de sanção. Tem a sanção administrativa, que vai ser apurada mediante o processo administrativo de responsabilização, o PAR, e tem as sanções judiciais, que a advocacia pública do ente federativo lesado ou o Ministério Público poderá ajuizar essas ações.
Então, o acordo de leniência ele pode envolver as questões administrativas e as questões judiciais. Mas todas as outras empresas e até mesmo as pessoas físicas que foram denunciadas no acordo de leniência, elas vão responder, seja ação de improbidade administrativa, seja ação penal, seja o próprio processo administrativo de responsabilização da lei anticorrupção, no caso das empresas. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Distrito Federal, Antônio Rodrigo Machado, que hoje conversa com a gente a respeito do contrato, do acordo de leniência e do compliance, né? Quais as autoridades possuem atribuição para firmar esse acordo de leniência entre as partes? Como nós temos o acordo de leniência, ele poderá ser celebrado com relação a diversos assuntos distintos. Nós temos, na esfera administrativa, seriam os órgãos de controle interno, ou o órgão que seja competente para o processamento daquele processo administrativo. Na esfera judicial, é necessária a participação da advocacia pública ou do Ministério Público. Nós temos o acordo de leniência a partir da medida provisória 703, agora também poderá envolver as ações de improbidade administrativa. E de acordo com a lei de improbidade administrativa, quem tem a legitimidade ativa para ajuizar a ação é a advocacia pública ou o Ministério Público. Então, no caso da legislação de improbidade administrativa, para o acordo de leniência ter validade, abarcar também esse processo, ele precisaria da participação do Ministério Público e da advocacia pública, e essas cláusulas precisam estar explícitas no termo de celebração do acordo. A prática do compliance, ela é levada em conta na hora de aplicar uma sanção a quem cometeu algum ilícito? O que é o compliance, né? O programa de integridade, né? Ou comumente chamado de compliance na sua terminologia na língua inglesa, ele é um programa interno da empresa que vai estabelecer mecanismos que vão combater atos ilícitos praticados por seus empregados, por seus representantes, né? O artigo 7º da Lei Anticorrupção, ele define explicitamente que na aplicação das sanções, a existência de um programa de integridade efetivo contribuirá para a redução da sanção. Mas, veja bem, no caso do acordo de leniência, um dos grandes objetivos do acordo de leniência não é apenas obter provas, obter as informações sobre quem cometeu os atos de corrupção, é também fazer com que a empresa crie um programa de integridade efetivo. Então, assim, o acordo de leniência, ele está vinculado não apenas que a empresa confesse o ato ilícito, que apresente documentos, que contribua com as investigações, mas o quarto requisito é que a empresa faça um programa de integridade. Para prevenir tudo isso também, exatamente, né? Quais as vantagens para a empresa, então, de ter um compliance? Eu poderia falar, de acordo com a lei de corrupção, de que uma grande vantagem da empresa é a redução da pena, é a contribuição para a lei anticorrupção, mas a grande maioria das empresas brasileiras, elas não vai estar envolvida com nenhum tipo de problema relacionado à corrupção. Então, qual seria a vantagem para essa empresa? Primeiro, redução de riscos. Segundo, a imagem perante a sociedade, a imagem perante os seus funcionários, os seus diretores e a imagem perante fornecedores e outros parceiros. Está crescendo demais a obrigação do mercado com relação à criação do sistema de compliance. Tanto que muitas empresas estrangeiras, ao firmar contratos com empresas brasileiras, já exigem que aquela empresa apresente o seu programa de compliance, apresente o seu programa de integridade. E quais são os critérios para definir esse programa de integridade numa empresa? Então, as controladorias, elas vão estabelecer diversos critérios, né? Basicamente, no caso da Controladoria Geral da União, ela exige um relatório de perfil, onde a empresa vai descrever tudo aquilo que ela é e o que ela tem dentro do seu programa de integridade, como mecanismos internos, número de funcionários, quais são os sistemas de denúncia e também a questão do relatório de conformidade do programa. Porque muitas vezes se faz um programa de integridade ou sistema de compliance apenas no papel, apenas fictício, coisa que não vai trazer uma efetividade. O ideal é que as empresas busquem instrumentos externos, tais quais as auditorias fiscais, para que esses elementos externos tenham independência e autonomia para contribuir com a efetividade do programa de integridade. Tá ótimo, doutor. Eu conversei hoje com o presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Distrito Federal, Antônio Rodrigo Machado, conversou com a gente a respeito do acordo de leniência e também do compliance. Obrigada pela participação. Até uma próxima.